que os homens estavam a dar, porque ele disse, é o filho do homem. Mas a resposta os homens estavam a dar, outro diz que este profeta, um dos profetas, essa resposta não era suficiente para que Yoshua fala da igreja, da sua própria igreja. Jesus, sendo sumo sacerdote, no ramo do Melquisedeque, o sacerdócio na mão de Jesus nunca caiu, nunca ficou fraco, nunca vai mudar e ele nunca vai para ser grato. Ok. E ao passar, estou grato para toda a gente, quem que me ensinou, quem que me deu pelo menos um versículo bíblico, quem que me batizou, quem que me enquadrou. Okay. A marca, estou chegando. A marca fica na pergunta do senhor jornalista, porque eu prometi que a nossa conversa deve ter o objetivo de sair nesse poto-poto de hoje. Mau entendimento. Essa lagoa da religião que bate peito acerca do pai espiritual, eu sou assim, assim, eu sou assim, assim. Vou tentar ainda explicar. Olá, viva! A gente está no ar, conforme a gente vem sempre a vos dizer. Estamos aqui 24 sobre 24 para vos anunciar de tudo quanto se passa no nosso país, sobre todas as informações cristãs. Estamos mais uma vez numa edição Teo Palavra. Nos dias de hoje a gente veio mais com um tema muito importante que a gente vai poder abordar no dia de hoje. No dia de hoje a gente vai poder abordar sobre a igreja. O nosso tema central que a gente está abordando no dia de hoje é sobre a igreja. Então, eu estou aqui juntamente com o meu convidado, o irmão Fidele Kafuta, o menor. Kafuti. Kafuti, o menor. Então, ele que vamos, juntamente com ele, é que a gente vai abordar sobre a igreja. Sem mais tardar, eu vou entrar diretamente na nossa emissão com o meu convidado do dia de hoje. E logo vou dizer boa tarde. Boa tarde, senhor jornalista. Há muita gente que está nos acompanhando em casa, outros conhecem, mas outros têm dificuldade de te conhecer. Se você vai poder se pronunciar quem és nesta câmera aqui, vai ser importante para que os meus ouvintes possam te conhecer melhor. Muito obrigado, senhor jornalista. Boa tarde, irmãos angolanas. Sou vosso irmão Fidele Kafuti, o menor, que está na obra do Senhor. E nós estamos aqui, como disse o senhor jornalista, numa emissão muito importante que vai tirar as dúvidas acerca da igreja, segundo a graça que me foi concedida. Muito obrigado, irmão Fidel. Os meus telespectadores que estão em casa estão nos acompanhando. Estamos a compartilhar um grande tema que é sobre a igreja. É um tema muito importante que a gente vai abordar aqui a pouco. Então, antes que a gente possa entrar no nosso tema, eu queria para nós conversar um pouquinho da sua biografia. Pode nos falar um pouquinho da sua biografia, de onde é que você começou a sua missão com Deus, até chegar aos dias de hoje, quantos anos que você já fez dentro dos pés de Jesus Cristo? Muito obrigado pela pergunta esta. Se a minha memória não pode me trair, há 7 anos. Há 7 anos. Há 7 anos, em 1987,
86, me converti em Cristo Em Jesus. Cristo Jesus. E como é que foi essa conversão? Onde que o senhor estava? Te encontrou na rua? Te encontrou numa igreja? Em qual zona o senhor estava para receber Jesus? Muito obrigado. Naquela época, na escola primária havia campanha evangélica. Ok. Naquela campanha evangélica, um missionário que já faleceu há muito tempo, que a sua alma descanse em paz, estava a pregar a boa nova, pregando a boa nova. Ele disse: quem que quer receber o Cristo, passa à frente. Eu também passei. Nós seguramos as mãos um ao outro e depois ele disse: fala só uma palavra a Deus, fala só uma palavra a Jesus. Era assim que eu também abri a minha boca: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Foi numa campanha, numa cruzada? Numa cruzada assim, Ok. chamada campanha evangélica, numa cruzada. Ok. Ok? A partir de lá, a 1986, Ok. até hoje, pela graça do Senhor. Mas foi uma longa caminhada. Assim entende que E pela ajuda do Senhor. naquela época que o senhor acolheu Jesus, qual é a igreja que te acolheu pela primeira vez como filho? Será que é na mesma igreja do irmão que estava lá cruzada? Sim, claro que sim. Era a igreja pentecostal. Na igreja? Igreja pentecostal, aonde que a missão foi dirigida. Então, depois de se converter em Cristo, porque a família toda éramos da católica, então comecei a frequentar a escola de domingo, até que cresci na escola de domingo, Ok. pentecostal. E foi em ano 1986. 1986. A passar 86, 87. Ok, muito obrigado. Eu acho que era isso que a gente queria saber da biografia do nosso irmão Fidele Cafuti irmão Menor. Fidele Cafuti Menor. Então vamos poder diretamente basear no nosso tema de hoje. Quando está se falar da igreja, a gente quer falar mesmo de quê? Ok, muito obrigado. Essa pergunta é uma pergunta que está a trazer muita confusão. Até posso dizer, quando se fala da igreja, há muita gente tem concepção segundo o pensamento que ele pode fazer acerca da igreja. Okay. Mas, sobretudo, nós temos a base, que é a palavra de Deus. Okay. Quem que pode falar da igreja, devemos consultar ainda a Escritura Sagrada. O que a Bíblia pode chamar a igreja? O que é a igreja? Porque a fé cristã precisa que a fonte maior da veracidade seja a Bíblia. Qualquer versão, mas ainda a Bíblia. Então, responder sem consultar a Bíblia vai ser um pouco complicado. Um pouco difícil. Sim, então, direto à resposta, Mateus capítulo 16, a partir de 13º até lá embaixo, 18, 19, é aonde que Jesus chegou em um território e fez a pergunta. Essa pergunta é aonde que saiu a resposta. Certo, da igreja. A resposta certa da igreja. Ora, como se podemos ler? Não tem problema, Okay. podemos fazer a leitura Quem que rapidamente. tem a sua Bíblia rapidamente? Aos ouvintes também que estão nos acompanhando a partir de Mateus. casa, podes pegar a sua Bíblia e a Ok. gente vai fazer a leitura juntamente para que a gente tenha uma confirmação das palavras que é de Deus, porque a Bíblia em si se explica sobre a Bíblia. Amém. Mateus capítulo 16, 16. Teresa, se podemos começar a Sim. Teresa.
eleu em nome de Yoshua Mashiach, o Senhor Jesus Cristo. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? 14. Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum outro profeta. 15. E você, quem você diz que eu sou? Perguntou Jesus. 16. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. 17. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. 18. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei, aliás, a minha igreja, e nem a morte poderá vencer lá. Até lá, a 18, saiu a palavra igreja. Então, a igreja que saiu na boca do Senhor, do nosso Rei Salvador, Yoshua HaMashiach, Jesus Cristo, é uma coisa que não saiu na boca do seu servo ou dos seus discípulos. Já estava certo, mas ele começou a perguntar para saber o que está dentro do ser humano acerca de mim. Ok? E as respostas que os homens estavam a dar, porque ele disse, é o Filho do Homem, mas a resposta que os homens estavam a dar, outro diz que este profeta, um dos profetas, essa resposta não era suficiente para que Yoshua fala da igreja, da sua própria igreja. Então, para que Yoshua seja satisfeita da resposta, o Simão Pedro, que recebeu a revelação, respondendo que tu és o Filho do Altíssimo, que iguala a palavra Messias, o Cristo, o ungido, vindo de Deus. Portanto, nas nossas linguagens, a tradução mudou muitas coisas, porque perante o hebreu, quando fala que você é filho, quando responde da forma que Pedro respondeu, é grave, irmão jornalista. Você pode merecer a morte. Confirmar que um ser humano, perante os judeus, que é filho do Altíssimo, e por isso, aliás, quando queriam matar o Filho de Deus, o sumo sacerdote lhe perguntou, verdadeiramente, és filho do Altíssimo? Então, nesta questão, a resposta curta é o que sobre a igreja? O que é a igreja? Ok, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo do Cristo, o próprio Cristo é a cabeça. Fundada pelo Ele próprio e dirigido pelo Ele próprio, e Ele próprio assume a responsabilidade da igreja. E a igreja foi edificada sobre Ele, que era a revelação do Pedro, a rocha. É isso que nós podemos chamar hoje a igreja. E como é que a gente pode notar uma igreja verdadeira? Porque hoje temos muitas igrejas, temos muitas assembleias que são titulados também como igreja, mas dentro dela, as coisas que a gente encontra dentro, as práticas que a gente vai encontrar dentro,
não corresponde a respeito daquilo que nós chamamos a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, é de lá que vem a nossa questão. Quando se fala da igreja, a verdadeira igreja que é o corpo de Cristo, como é que a gente pode notar que é esta? Segundo a sua definição, a igreja é um conjunto das pessoas que saíram longe de, fora de, quer dizer, do mundo. Do mundo, vêm para Cristo e são unidos no laço do seu corpo, na comunhão, no laço do Espírito Santo. Se posso repetir, por favor. As pessoas que saem do mundo dos pecados, que vêm para Cristo, ok? E formam o corpo pela ajuda do Espírito Santo. É aonde que nós vamos tomar conta, vamos certificar que verdadeiramente essas pessoas, que não tem nada a ver com a construção civil. Hein? Uma casa, não sei o que, não sei o que. Se o pastor disse que a igreja é o corpo de Cristo, todos que formam o seu corpo com Cristo. Só que as coisas de Deus é espiritual. Na formação do corpo de Cristo, só a pessoa que tem como notar isto é a pessoa que está no Espírito. E agora, há uma pessoa que ainda não recebeu Cristo, mas quer se entregar numa igreja. Como é que ele vai notar que essa igreja é um corpo de Cristo? Aí está a minha questão. Essa pergunta, não sei se o senhor jornalista fez mesmo uma boa pergunta para me responder. Sim. A pessoa deve notar, como é que a pessoa deve notar que esse? O que a gente necessita saber é as igrejas verdadeiras. Porque quando se fala das igrejas verdadeiras é porque tem falsas. Agora, para conduzir um bom filho num bom caminho, para distinguir que nesta igreja é de Cristo, é o corpo de Cristo, como é que ele vai notar isso? Quais são as coisas que podem ajudar para distinguir? Ok. E aqui ainda a forma da pergunta do senhor jornalista não está 100%. E acho que eu não tenho permissão a fazer a pergunta, não é? Eu posso dizer o seguinte: na nossa concepção errada, a igreja é onde que se batuca o instrumento, as pessoas estão lá, numa casa grande, tem púlpito à frente, tem cadeira grande do rei pastor, e tem... É isso aqui que faz a concepção da igreja. Portanto, a igreja é também uma pessoa, porque aquele conjunto que faz o corpo, cada um de nós, por exemplo, se o meu irmão jornalista é a orelha, eu sou a boca. Se eu sou a boca, a minha irmã pode ser a perna. Então, estás a ver que são as pessoas. A igreja é uma pessoa, a igreja é um conjunto das pessoas. No sentido em que a igreja é uma pessoa, quer dizer a pessoa que tem o Espírito Santo. A partir de ter o Espírito Santo em ti, é você que é a igreja. Agora, se virou as coisas, alguém que tem o Espírito Santo vai dizer, alguém que acha que está em Cristo, o Espírito Santo vai dizer, estou aí na igreja. E se você está aí na igreja, a igreja é aonde? O Pai tem Espírito Santo. Diga? O Pai tem Espírito Santo. Sim, eu tenho Espírito Santo. Espírito Santo. Sim, claro que sim, eu tenho Espírito Santo. Ninguém pode falar das coisas santas de Yoshua HaMashiach sem o seu próprio Espírito. O pai está mencionando muito Yoshua HaMashiach. É o nome da igreja? Não, e é onde estou a dizer que as perguntas do meu jornalista não chegam a ter 100%, porque a concepção ainda está errada da igreja. Então, se até que a igreja ter um nome, a igreja estão nos acompanhando lá em casa, aí no Regi estão nos dando sinal que ainda a nossa emissão ou o nosso programa está caminhando muito bem. Lá a partir de casa é que nós queremos saber qual é a concepção certa da igreja. A concepção, obrigado pela pergunta, a concepção certa da igreja. A igreja tem que receber
que recebeu Yoshua HaMashiach, o Senhor Jesus Cristo, na sua vida. E ele está andando de acordo com o Espírito Santo. De acordo com o Espírito Santo. Porque segundo João capítulo 14, 17, o Espírito Santo é o próprio Jesus, o Yoshua HaMashiach. Então, eu sendo a igreja, eu não posso dizer que estou a ir na igreja. Parece que a igreja é um endereço além de mim. Não. Aquele já é outro contexto. Ok. A igreja sou eu, que tem Jesus. Ou pode ser debaixo de um árvore. Sou a igreja. Então, se tivesse 2 ou 4 pessoas como eu, assim nós formamos um corpo, na dimensão do corpo do Cristo, que é a cabeça. Quer dizer, seja o conjunto de 1000 pessoas, seja eu, em singular, uma pessoa, a igreja é pessoa. Então, eu sendo a igreja, não posso dizer que estou aí na igreja, porque é esse aqui que está nos destruir, que está nos destruir a verdadeira fé. Desculpa-me, senhor jornalista. Obrigado. O que eu queria dizer aqui, quero dizer, se vou dizer que estou aí na igreja, quer dizer, estou aí num sítio onde está escrito na parede da igreja. Então, depois de entrar e encontrar muitas pessoas, eu confirmo que essa é a igreja. Tem pastor. Agora, assim mesmo, estamos esquecendo que a igreja sou eu. Embora que haverá conjunto das pessoas, nós fomos chamados a igreja. A igreja nunca foi uma casa além do homem. A igreja nunca foi aquilo que nós achamos hoje em dia que é a igreja. E por isso as perguntas podem ser, as perguntas que não chegam a 100%, pode ser, a tua igreja fica onde? Vamos na minha igreja. Nossa igreja fica lá. Essa gente tem um problema na fé. Ainda nunca abraçaram a Cristo. Só aquilo que nós confessamos é prova suficiente para entender, para que nós possamos entender que não. Igreja é outra coisa. Jesus é outra coisa. O que está a se fazer os filhos do homem na terra, chamado de igreja também, é outra coisa. Muito obrigado. Ok. Então, na concepção do nosso Pai é que a igreja é o corpo de Cristo. Não se pode dizer que estou a igreja, porque a igreja é a pessoa em si. Sim, a pessoa é a pessoa, o conjunto das pessoas, na mesma que acreditaram em Jesus. O lugar por onde as pessoas vão juntando-se para poder adorar ou para poder glorificar, ouvir a palavra, no conhecimento do Pai. Como é que a gente pode denominar estes devidos lugares? Denominar? Ainda vou... Como é que a gente pode chamar esse lugar? Eu entendo. Porque eu entendo que muitas das vezes quando se diz que estou à igreja, não no sentido de ele não é igreja, mas no sentido de mostrar a localidade por onde ele se congrega, no local por onde ele vai para ouvir a palavra. Vai dizer que a igreja é eu mesmo. Não posso dizer que estou à igreja. Então, é de lá onde está a questão. O lugar que a gente chamamos de igreja, qual é o nome que a gente pode dar neste lugar? Qual é o nome que nós podemos dar a esse lugar? Ainda vou recuar um pouco naquilo que o senhor jornalista enfocou, indicando que é o estilo, é uma forma de... Não. Segundo a Bíblia, as coisas espirituais são julgadas pelos homens espirituais. Amém. Quer dizer, a filosofia não tem acesso dentro da igreja do Senhor. Quer dizer, dentro de quem que tem o Espírito Santo, que recebeu Jesus. Não podemos fazer assim, falar assim, porque não, o Espírito Santo não faltou nada para disciplinar, para educar, para ensinar, para corrigir. Okay. Não temos acesso a erro dentro da igreja do Senhor, igreja que ele está na espera, igreja que ele vai vir buscar. Quer dizer, não podemos inventar, fabricar as coisas, falsificar a palavra de Deus. João capítulo 4, a partir de 20, a Bíblia diz que o lugar que nós podemos adorar o Senhor em espírito e na verdade. Quero dizer, qualquer sítio onde nós estivermos, se nós adorarmos o Senhor, nós devemos adorar o Senhor em espírito
é na verdade. Amém. É aonde que nós não estamos a negligenciar uma casa edificada, não. Mas esquecendo que ou deve adorar o Senhor, o qual que cito, isso já se transforma a falsa doutrina. A falsa doutrina que iniciou antigamente, porque não temos tempo, são o grupo das falsas doutrinas que foi inventado interiormente. Criar as casas, edificar as casas, catedral, para que todos saibam que Deus está lá, vamos na busca de Deus. Não existe, segundo a palavra, a própria palavra. E Não como existe essa palavra invenção dos qualifica homens. esta questão? Qual é a resposta que a Escritura nos dá sobre esta questão que eu acabei de colocar no pastor? Pastor, não? Pastor, evangelista, doutor, apóstolo. Agora, haverá quantas perguntas? Não, Responder esse aqui. vamos responder aquela, mas é só nos dizer, é pastor, é evangelista. Mas a pergunta, Sim, é questão, faz mal. eu sou filho de Deus, eu sou filho de Yoshua HaMashiach, eu sou pregador do evangelho. Ok? E, numa forma larga, eu posso dizer que sim, sou pastor, ainda pastor de mim mesmo. De mim mesmo. O pastoral deve-se aprovar pelos seus frutos. Ok. Hoje, o pastoral se vira porque alguém fez a teologia. É isso que estou a evitar. Ok. Hoje, o pastoral se vira porque alguém tem a Bíblia na mão. É pastor. Ok. Hoje, o pastor se vira porque tem vestido longo, com as cruzes vermelhas, não sei o que, para intimidar as pessoas. Com a vara na mão, na cabeça tem, não sei que pá, judaica, para intimidar é pastor. Não. Quem que pode aceitar que sou pastor? Se ele tem essa vocação e estamos a provar aquilo que ele está fazendo. E quem pode aprovar a vocação de um pastor? Que pode aprovar a vocação de um pastor, primeiramente, é o Senhor que lhe enviou, porque o homem é homem. O homem tem muita decepção. Deus pode te chamar como pastor, mas o homem não pode, forçamente o homem não pode acreditar. E quem é o seu mentor? Mentor, falando de... Tá vendo? A primeira questão da igreja já... Não, estamos a caminhar. O que significa mentor? Para mim entender muito bem a nossa conversa. O senhor jornalista me fala de mentor. O que significa mentor? As questões são tuas. Obrigado. É que eu te questionei. Mentor. Quem é seu mentor? Quem que nós podemos chamar um mentor? Quando estamos a falar... Biblicamente falando. É um mentor, estamos a falar de alguém que enquadrou, de alguém que viu teu crescimento, de alguém que aprovou a sua obra sacerdotal. A morte está na panela. A morte está na panela. A morte está na panela. Dá versículo bíblico. Agora vou me virar jornalista. Quer dizer, nós estamos prontos a engolir a filosofia além da palavra verdadeira. Aonde que está escrito? Estás a ver? Esse é fruto da teologia, não sei. Vem de onde? Do inferno. Esse aqui, mentor. Mentor no mundo faz o quê? Um mentor, não sei, coach, falando de coach, falando não sei o que de treinador, não espiritualmente. Não tem, não pode, Jesus pode falar. Chamou seus discípulos, confiou a missão, chamou os 12 discípulos. A palavra apóstolo, primeira pessoa que mencionou na Bíblia é o próprio Jesus. Os seus 12 chamou-os apóstolos. E chamando de apóstolo, ele chamou dentro dos 5 ministérios sacerdotal. O pastor disse que a morte está na panela, porque eu perguntei do seu pai.
A pessoa que te chamou é Deus, mas a pessoa que confirmou o seu apelo ministerial. Porque não se pode existir um filho sem pai. Como o pai aqui dentro da igreja, é o responsável. Pelos frutos dos filhos é que o pai consegue discernir que este aqui, amanhã, Deus, conforme está a caminhar, dá para se entender que Deus lhe chama num ministério X. Afinal, estou a tomar conta que, desculpa-me se estou a cortar a palavra, não é respeitoso. Estou a tomar conta que o senhor jornalista está mesmo na religião. Ainda o senhor jornalista não foi verdadeiro cristão, porque todas as palavras estão a sair dentro do sistema que eu já saí. Okay. E qual é o sistema que o senhor pastor Ok, obrigado. E estou vendo as perguntas. Não haverá boa resposta se o senhor está colocando no seu sistema. Mas aqui nós deixamos que a palavra evangelho nos dá as respostas e nos guia nossos passos. Deixa que a palavra que é a luz nos esclarece. Mas essas perguntas estão saindo de uma panela da filosofia. Quer dizer, aonde que eu já saí, por exemplo. Por exemplo, o senhor me perguntou acerca do mentor, não é? Sim. Mentor, sim. E o senhor virou a pergunta, falou mais do pai, porque não pode ter filho sem pai. Agora, não estou a entender. Pai, mentor. O mentor é alguém que enquadra. Mentor é alguém que enquadra. O pai também é alguém que vai enquadrar no seu filho. Ok. Essa é a filosofia. Essa é a filosofia porque o que nós estamos a professar hoje, senhor jornalista, andar nesse caminho do evangelho verdadeiro. Na época dele havia também muita confusão, mas nós devemos seguir os passos dos apóstolos. Como é que o primeiro discípulo do primeiro ciclo andava com a fé, se caminhava nessa vida da fé cristã até as suas mortes? Ele teve mentores. Se era assim, alguém que está a enquadrar, alguém que está a enquadrar. Por quê? Por que estou a falar disso? Hoje as coisas estão a mudar muito. O diabo é maligno, está a falsificar a palavra de Deus. A Bíblia diz: vos enviarei o Espírito Santo. Sabe o papel principal do Espírito Santo? É esse aqui do mentor. Não há mentor mais grande do que o Espírito Santo, porque quem que se chama do mentor, ele também precisa do mentor superior que é o Espírito Santo. Do momento que você se proclama o meu mentor, você também precisa do mentor que é o Espírito Santo. Quer dizer, livro de Lucas capítulo 6, no seu verso 13. Lá em casa pode fazer a leitura até mesmo 16. Vão poder entender. Ok. Jesus, ele confirmou o chamado dos 12 discípulos. Por que não deveria ser Espírito Santo a confirmar que estes são apóstolos, esse X, esse X? Dentro dos apóstolos que Jesus chamou, todos foram chamados como apóstolos, mas dentro tinha também profeta. O exemplo do João. O João que escreve Apocalipse. Livro de Apocalipse. Jesus chamou-lhes todos apóstolos, mas dentro da designação do ministério de cada um, dentro encontramos evangelistas também. E ele lá onde eu coloquei a questão de perguntar. Não podem te chamar de pastor, não podem te chamar evangelista, sem que haja um pai, alguém que está a acompanhar o seu crescimento, o nascimento da vida cristã, começando pelo batismo, até indo. E o pai aqui não está a nos esclarecer ainda a esta questão. Obrigado. Quem é o seu pai? Será que pai, dentro de si, o seu batismo? Quem foi a pessoa que batizou? Quem foi a pessoa que olhou para ti
E pela graça do Espírito Santo, que Deus revelou para ele, disse, não, você, no ministério da palavra, és pastor. No Ok, ministério da palavra, és evangelista. Não tem? Tem ok, que ser Espírito Santo. ok. Vou recuar um bocadinho, desculpa-me, atrás, acerca do mentor. É claro que quem que pode enquadrar os filhos de Deus, a igreja, o homem que eu sou, enquadrar primeiramente o Espírito Santo. Devemos estar de acordo. Porque quem que eu acho que vai ser coach, um dia, ele pode cair. Por quê? A Bíblia diz, vocês todos, desencarregados, vinde em mim. Ele não falou para ir os pastores. Coloquei de parte. E também, a carta de Hebreu diz, um ministério, um sacerdote, na mão do homem, fica fraco. Porque a morte estava a fazer cair os homens. Mas Jesus, sendo sumo sacerdote, no ramo do Melquisedeque, o sacerdócio na mão de Jesus nunca caiu, nunca ficou fraco, nunca vai mudar. E ele nunca vai pegar o seu sacerdócio e entregar na mão do pastor, na mão do homem, para lhe substituir. Jesus está vivo na sua igreja como a cabeça. É ele que está a guiar as coisas. Todas essas perguntas são as perguntas que estão dentro da panela do sistema que abafa a fé verdadeira. A fé verdadeira. Agora, vou ir direto ao assunto. Ou não posso me batizar. Ok. O que me deu o batismo é um servo de Deus que está no Gabão. A página onde ele está, se pode acompanhar. Está no Gabão. Ok. Agora, acerca do meu pai. Pai espiritual, não é? A pergunta é pai espiritual. Porque não tem filho. Sem um pai. Primeiramente, sou filho de Deus. Sim. Deus é meu pai. Porque na sua própria Bíblia está escrito, não chama ninguém de pai. Que livro? Que livro? Podes nos dar um livro que está a dizer que não chama ninguém de pai? Sim, tem livro. Não estou me referir. Não, eu quero uma referência bíblica. A referência... Porque o Bem-vindo Maquica e o Micael Maiola estão nos acompanhar. Depois vão poder verificar nas Santas Escrituras. Irmão, procura lá para ajudar, para que não haja perca do tempo. Então, enquanto o irmão está aí a procurar, depois vamos dar. Lá no registro estão a nos anunciar através da hora. Okay. A nossa hora está avançando. Está avançando? Então, pastor, esta aqui é uma das questões que às vezes estraga. Estou chegando. Sim, não, a questão vai vir. Quando vier, depois a gente vai poder dar o livro nos espectadores que estão nos assistindo. Essa aqui é uma das questões que estraga a minha emissão. Não sei se o pastor está pronto para me responder esta questão. Do pai espiritual? Não, a questão que eu quero fazer agora. Ainda do pai espiritual não... Não, vai se responder, não tem problema. Vai se responder. Será que o pai está prestes? Estou pronto. Para responder todas as questões. Estou pronto. Cada um tem seu papel, não é? Tá bom. Tem a sua obrigação. Eu quero para pai olhar na câmera 1 e nos responder com toda a clareza. Muitos dizem que o pai é orgulhoso. Por quê? Telespectadores estão nos assistindo. O pai é orgulhoso por quê? Muitos dizem. Para responder nesta câmera 1. Muitos dizem, não tem precisão. Não quero só mencionar o nome, porque vai ser escândalo. Obrigado pela pergunta. Acho que no início o senhor jornalista me pediu um nome, não é? Eu disse que Fidel Cafuti, o menor. Sabe por quê? Eu me chamo menor. Sabe por quê? É essa aqui a pergunta. Chegou mesmo ao seu lugar respectivo a pergunta.
O menor que está anexado ao meu nome tem sentido da humildade. É aquilo que estou na procura, até hoje, quero dizer. Eu não tenho diploma da humildade, mas sendo o filho de Yoshua HaMashiach, que nos ensina aqui, que a humildade faz de vocês que outros são superiores a vocês. Essa regra de ouro que me levou até a ser chamado Fidele o menor. Okay. A partir do meu próprio nome, o menor, já não pode se falar de orgulho. Quando aparece perante a mim orgulho... É simples. O pai é orgulhoso ou não? Não. Filho de Deus mas não pode ser orgulhoso. Jesus, no verso que o Pai nos deu, Jesus perguntou como é que as pessoas me consideram? Como é que as pessoas dizem que eu sou? Mesmo Jesus tem interesse de saber o que as pessoas pensam sobre ele. Mesmo assim? Então, estou continuando a minha questão. Ok, obrigado. Será que uma pessoa que tem pai biológico, também tem Deus, o fato de ter Deus anula o teu pai biológico? Não. Não? O Senhor, por que estás a anular o seu pai que te enquadrou nas coisas de Deus? Dizes que o teu apelo é confirmada a Jesus Cristo. Não. Mas a pessoa que te deu passe, que te enquadrou nas coisas de Deus, que Deus é assim, o pai está a anular, porque por isso é que eu te disse. Não. Muitos dizem que o Senhor é orgulhoso. Por quê? Não. Não é questão de anular quem que te enquadrou. Se não é questão de anular, me diz quem é o seu pai. Quem é o seu pai? Na minha confissão, quer dizer, na minha fé, ou estou a tentar fazer a parte das coisas. E a Bíblia nos ensina para ser grato. E ao passar, estou grato para toda a gente. Quem que me ensinou, quem que me deu pelo menos um versículo bíblico, quem que me batizou, quem que me enquadrou. A marca, estou chegando. A marca fica na pergunta do senhor jornalista. Porque eu prometi que a nossa conversa deve ter o objetivo de sair nesse potopoto de hoje. Mau entendimento. Essa lagoa da religião que bate peito acerca do pai espiritual, eu sou assim, eu sou assim. Vou tentar ainda explicar a palavra pai espiritual. Depois vou falar... A gente vai abordar sobre o pai espiritual. Depois vou responder... no outro dia. A gente vai abordar sobre o pai espiritual no outro dia. Eu sei que há muita coisa para a gente falar no dia de hoje, mas a gente trabalha com a hora. A gente trabalha com a hora. Então, no outro dia, a gente vai poder abordar sobre o pai espiritual. Pelo menos... O pai é teológico? Não, eu sou teológico. O pai fez uma formação de teologia, não? Fizemos isso. Fizemos isso. O que é pesquisas, formação, enfim. O pai é teológico? Não sou teológico. Não é teológico? Não fizeste? Quem que está a estudar a matemática na escola vai ser chamado... Quando termina? Quando ele termina? Não vou dizer que é complicado. Eu queria te responder que eu não sou teológico. Não é teológico? Eu sou cristão verdadeiro. O discípulo verdadeiro do Cristo. Oséias, que é diferente desse cargo que está a se referir. Oséias capítulo 6, verso 6. O povo está destruído, falta do conhecimento. Quem conhecimento é esse? O jornalista eu quero o conhecimento de Deus mais que o holocausto. O pai tem conhecimento. Se estamos a conversar, significa dizer... O pai tem conhecimento dessa passagem muito bem, que pode mesmo até me explicar. E sobre o conhecimento, é preciso que haja
uma escola que terá um trabalho específico para o enquadramento. Ok. É por isso que eu fiz a questão no pai. Se o pai é teológico ou não. Porque não podes falar sobre a filosofia sem conhecer alguns conhecimentos da teologia que vai estar fazendo a defesa. É muito triste porque lá no registro estão nos falar que a nossa hora já terminou, mas no outro dia a gente vai ter o volume 2 que a gente vai poder abordar sobre este facto. Mas pai, podes dizer uma palavra? Desculpa-me, o nossos irmãos que está na máquina aí, se vamos pular a resposta do pai, isso vai ser erro grave, porque da forma que nós estamos caminhando no Espírito Santo, tem que entender as coisas aí, atmosférico, a circunstância das coisas. Eu queria dizer o seguinte, que pode ser chamar, que se chama pai espiritual, eu não estou lá, pai da fé, que pode ser chamado pai da fé, que me ensinou, o pai da fé que me ensinou. Então, é aquilo que o senhor jornalista está me perguntar para saber, ou seja, dar um nome, não é? Ok. Primeiramente, aquilo que o senhor jornalista deve saber, na vida cristã, quando você está no serviço do Senhor, o algo que está dentro de você, o algo que está, quer dizer, a graça que você recebeu de Deus através da formação, do enquadramento, enfim. O momento que você está a viver, está a respirar, está a trabalhar na lavra do Senhor. Vou dar exemplo. A mulher samaritana de João capítulo 4 falava da Bíblia, porque Jacó é um nome que está na Bíblia. Ele inventou, sem saber quem que estava perante dele. Ele falou, esse poço, mas na final de contas, Jesus lhe disse, se você está colado muito a esse poço, você vai se fatigar à toa. Vou te dar água necessária para que você não... Então, o que é que nós estamos a entender por aí? O que estava dentro da senhora saiu. Ele esqueceu tudo que era de Jacó. Ele recebeu, naquele momento, um produto de vida que Yoshua lhe deu. Agora, eu disse o seguinte, segundo essa palavra, a espiritualidade dessa porção da Escritura significa dizer, tudo que era de Jacó foi despejado. Agora é anulado okay. Porque não pode se misturar. Agora é Jesus que podia ser o pai, está vendo? O pai que administrou todos esses assuntos espirituais. Por aí estou a dizer que, do momento que estou a falar, tudo que eu falo, como pregador do Evangelho, está vendo e chora com ele. Ok, muito obrigado, glória a Deus, que Deus seja louvado. Não sei quais são as últimas palavras que a gente tem que findar mesmo aqui no nosso programa. As suas saudações nesta câmera 1. Obrigado. E todas as pessoas que estão nos assistindo em casa. Para toda a gente que está nos acompanhando em casa, muito obrigado. A Bíblia diz que cada um de nós tem a sua parte do conhecimento. Okay. Não é que nós conhecemos muito. A Bíblia não disse isso. Pode ser que a minha resposta não foi de acordo correta. Eu disse também que pode ser que a minha palavra tocou, machucou, e eu peço desculpa. Mais importante é dizer que aquilo que deveria ser tratado não foi tocado. Não foi tocado na profundidade, mas na próxima ocasião vamos convidar o senhor jornalista com a sua comitativa para realizar. Okay. Senão estamos no evento, hoje é o último dia, estamos no evento maior de avivamento. Quer dizer, nós estamos a expulsar toda essa doutrina falsa que está destruindo a fé da gente, para não veja a vinda de Yoshua Mashiach no lar. Então, essas falsas doutrinas estão vindo do mundo das trevas, do demônio chamado Hades, inferno.
o inferno envia as suas portas. E por isso Jesus falou acerca da igreja, que a igreja está fundada sobre a rocha, o inferno não tem poder sobre ele. Então, o inferno hoje tem poder sobre a gente que se chama da igreja, mas está na areia, está no lodo, está fundado no lodo, nessas filosofias teológicas, enfim. É aonde que o Espírito Santo está nos guiando para... Pai, é a última palavra do Pai. O Pai está querendo dizer que, em curtas, sim ou não? O Pai está querendo dizer que a teologia vem estragar o povo de Deus. Não. Certo? Não. As palavras teológicas. Sim, a teologia. As palavras teológicas. Essa palavra que sai da minha boca teológica, nós sabemos... Não, posso ter uma resposta curta. A teologia vem contrariar o sobrenatural de Deus, sim ou não? Tudo que é o pensamento humano vai contrariar aquilo que é do Espírito Santo. Ok, muito obrigado. A gente vai findando a filosofia. Aqui. A gente vai findando aqui. A gente estamos sempre no nosso programa que a gente chama de Teopalavra, estudo da palavra. Então estamos aqui. Eu sei que estarei mais convosco juntamente com o pastor ou o irmão Felipe, não gosto que eles chamam de pastor. Nas próximas ocasiões a gente vai poder abordar mais sobre as doutrinas, porque eu acreditei que era o pensar do Pai que a gente falasse no dia de hoje sobre as doutrinas. Só que falar das doutrinas, a gente fala mesmo também da igreja. A igreja está dentro das doutrinas. Então era esse o nosso tema. Eu não vou sair daqui sem primeiramente agradecer ao bom Deus e ao presidente Massamba Kinzavoete, e sem esquecer o engenheiro Micael Maiola, sem esquecer o bem-vindo Maquica, piloto, ele estava aí na câmera 2 para poder levar até a voz uma imagem muito bonita, sem esquecer a mamã Aline Beija. Eu com vocês, neste domingo, ainda temos boas coisas para a gente compartilhar. Até a próxima, meus amigos.